eu tô sentindo que eu tô piorando, ou eu tô sentindo que eu não melhoro. O que eu faço? Eu continuo com o terapeuta? Eu não continuo com o terapeuta? Devo mudar de analista? Para todo mundo que faz análise, eu recomendo que chegue para o seu analista, nesse caso, e fale diretamente para ele. Eu estou sentindo que eu não estou melhorando. E ver o que acontece. Porque a análise também tem que estar em análise. O processo de análise também tem que estar em análise. E se o terapeuta não faz isso, o paciente tem todo o direito de fazer. E tem todo o direito de confrontar o analista. Então, se o terapeuta ou analista não confronta o paciente tem todo o direito de confrontar o analista. Por que não? Você está ali para ser cuidado, você está ali para ser confrontado, você está ali por esse motivo, e por que não acontece? Pergunta então para ele. Se essa é uma demanda sua pela análise, né? Como eu estava dizendo, às vezes a demanda é por melhora. Eu sinto que eu não melhoro. Eu sinto que eu tenho crises de ansiedade e minhas crises de ansiedade não passam. Bom, pergunta o que pode estar acontecendo. Pergunta, se você não sabe o que está acontecendo, pergunta ao seu analista. Ele não me confronta. Pergunta para ele, fala para ele, mas você não me confronta. O que acontece? Dá a chance de que se possa entrar em análise a própria análise. Porque muitas vezes também, e aí eu vou fazer o outro lado, tá? Sem só culpabilizar o paciente. Aí veja como é diferente, né? Eu estou falando que o analista pode ter responsabilidade, sim, e ele tem responsabilidade pelo processo. Mas pode ser, sim, que haja uma resistência ao processo e que essa resistência esteja no paciente e não no analista. Então, quando eu estou dizendo isso para vocês, como paciente, na condição de paciente, eu estou dizendo, faz a sua parte como paciente. E qual que é a sua parte como paciente? Pergunta se você que está travando o processo de análise. Se é você que está dificultando o processo de cura, coloca isso pro terapeuta. Coloca que você acha que você deseja, né, melhorar no ponto de vista de crise de ansiedade ou de uma depressão que pode ser moderada, que pode ser severa, que pode ser leve, em que você sente que não melhora. Confronta ele. Fala, eu quero isso, eu desejo isso e não estou tendo. O que está acontecendo? Quando você faz isso, se inaugura um campo de análise diferente do que tinha até então. E você realmente se implica, você garante como paciente que está implicado no processo. Inclusive, quem como analista faz análise e passa, por exemplo, por esse tipo de pergunta, poxa, mas meu analista não me confronta, o meu analista me confronta de uma forma muito seca, muito pouco cuidadosa, o meu analista é muito dono da verdade. Isso modifica a pessoa como analista. Quando eu me coloco nessa posição de paciente e eu percebo que o meu analista é muito dono da verdade, que ele é categórico nas análises dele, que as análises dele menos abrem para que eu pense sobre a minha vida e mais fecham uma verdade sobre mim e que muitas vezes eu até nem concordo. Bom, isso vai me modificar como analista, vai me colocar numa outra posição. Agora, se eu percebo que o meu processo de análise, por mais que o meu analista fale e que ele levante uma hipótese que não faz o menor sentido, mas que aponta para um lugar que para mim faz sentido pensar, e ao contrapor, a gente constrói no processo de análise uma coisa que é realmente importante e fundamental para mim. Poxa, eu entendi como que eu posso fazer, por exemplo, como analista, uma colocação. Como que eu posso usar a minha construção como analista de uma hipótese sobre o que pode estar acontecendo com o paciente. Aí vem a outra pergunta. Devo mudar de analista? Nesse momento, a análise não é um único momento. A análise está sob análise e deve estar sob análise o tempo todo, né? E esse é, antes de tudo, fazer do analista. Isso também é muito importante e há uma oposição aqui nesse modo de trabalhar que eu aprendi com a professora Marlene Grado, né? Que a gente chama ali, ela nomeou de análise institucional do discurso. E que eu ensino no curso de análise de discurso na clínica psicanalítica, o desejo do analista tem que ser pela análise. Sim, perfeito. E o desejo do analista tem que ser pela análise, ele tem que ser responsável pela análise e
é o fazer dele na clínica psicanalítica. Como, se a gente entender a clínica como instituição. Tem o fazer do analista, que é analisar. Isso a Marlene já diz desde lá atrás, há mais de 10 anos, mais de 30 talvez. O desejo do analista é analisar e o paciente vem para contar a sua história, transferir, resistir, fazer toda a trama ali que o coloca na condição de paciente. Mas o analista, a função dele é analisar. A função do analista é confrontar. A função do analista é cuidar. Essas são as funções do analista. Então, se isso não está tendo no processo de análise, a análise está em xeque. Então, se o paciente coloca isso no processo, fala, olha, minha análise está em xeque. Veja, se o paciente coloca o analista contra a parede, isso é um efeito de que a análise já está em xeque há muito tempo e que ele está trazendo àquele momento algo relevante e importante para o processo continuar acontecendo. Quando o analista responde, a depender de como ele responde, você automaticamente já sente. E isso é como paciente, é como analista, é como supervisor, é como professor que eu falo, com todos esses lugares institucionais que eu já ocupei. Você sente se você deve continuar ou não. E você deve seguir o que você está sentindo. Se você sente que foi uma resposta que não te satisfez, que você, dei uma chance, mas não rolou, sai, procura outro analista. Por quê? Porque aquela relação, não estou nem falando agora da capacidade técnica daquele analista, mas aquela relação não dá conta justamente do que ela precisaria dar, do que seria a sua demanda para que ela desse. Então, algo aconteceu ali, ou não aconteceu, que não vai mais acontecer. A pergunta é por que insistir em algo que não está funcionando, que não está trazendo aquilo que você demanda do ponto de vista de transformação, né? Do ponto de vista de uma relação honesta com o processo de análise. Tudo isso que eu estou falando parte desse pressuposto de uma relação honesta com o processo de análise. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.